Amados irmãos, então vamos aqui para o segundo vídeo dessa lição de número 1 do primeiro trimestre de 2022 da classe adulta da CPAD. Já no primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1, e agora nós vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão dessa lição número 1, a autoridade da Bíblia. Então vamos para o ponto 2, evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma, segundo Timóteo 3,16, já lemos no primeiro vídeo esse texto. Dentre as evidências internas, destacam-se letra A, unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Então, duas línguas principais, o hebraico e o grego koiné, um dialeto, o aramaico. Essas três línguas, a Bíblia foi escrita. Entre o primeiro autor e o último autor, o primeiro provavelmente Moisés, que escreveu o Pentateuco, e o último autor, João, que não é a questão do Apocalipse, mas o Evangelho e as suas cartas, 1.600 anos. Também esses homens tinham profissões distintas. No Antigo Testamento, alguns dizem o que eram, outros não sabemos. Jeremias era da classe sacerdotal, Moisés também era da descendência de Levi, sacerdote, Samuel foi juiz, Davi foi rei, Salomão foi rei, escreveram alguns livros, principalmente os poéticos. Jó, não sabemos se foi ele próprio autor, foi Moisés, aí depende, nem da descendência de Jó era. Amós era um profeta que era boiadeiro e plantador de sicômoros, e assim vai por diante. No Novo Testamento, Mateus era um coletor de impostos, Lucas era um médico, Paulo era um erudito judaico que se converteu, um homem fariseu, e assim, Pedro, Tiago, João, André eram pescadores. Então nós vamos ver que essas pessoas tinham diferentes profissões. E eles escreveram em lugares e circunstâncias diferentes. Abordaram centenas de temas. Falaram sobre amor, perdão, sobre todo o tipo de pensamento que você queira pensar, que eles falaram. E, no entanto, a Bíblia é coerente, não há contradição na Bíblia. A segunda coisa é a ação do Espírito Santo, uma evidência interna, ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como discípulo no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Qual é a experiência dos dois discípulos de caminho de Emaús? Jesus tinha morrido e aí eles eram discípulos, estavam tristes por causa da morte de Jesus e foram caminhando de volta para Emaús para continuar a sua vida, já que agora estavam meio desiludidos para a morte de Cristo. E o próprio Senhor aparece a eles já ressurreto e conversa com eles, mas eles não conseguem compreender que era Jesus. E aí perguntou quais assuntos, aí eles falaram até que ele não estava, como é que ele não sabia os assuntos, aí falaram que Jesus tinha morrido. E aí Jesus começa a mostrar nas Escrituras, na palavra, a qual era necessário que o Cristo fosse morto. Até que chegaram em Emaús e Jesus faz menção de passar adiante, eles pedem para Jesus entrar e na hora do partir do pão, eles compreendem Jesus, e aí eles falam, não ardia dentro de nós, no coração quando eles falavam a palavra,
Então, ao ouvir a palavra, o Espírito Santo testifica conosco a verdade, a autenticidade da palavra de Deus. E a terceira evidência interna é a profecia de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, e a Virgem conceberá e terá um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Cumprimenta aí Mateus 1,23, falando da virgindade de Maria, quando do nascimento de Cristo. Sua morte na cruz, Salmo 22,16. Salmo 22 fala de vários aspectos da morte de Cristo na cruz do Calvário. João 19,36, essa palavra está se cumprindo. O lugar da sua sepultura, 53,9, com os ricos, foi tomado, quando o capítulo 53, aí fala do Messias tremendamente. Isso se complementa em Mateus 27, 57 e 60, e foi quando Jesus foi sepultado naquele sepulcro novo. E sua ressurreição, Salmo 16, 10, não deixará o seu corpo ver a corrupção, Mateus 28, 6, e tantas outras profecias, não somente sobre Cristo, mas sobre todos os outros aspectos que se cumpriram cabalmente. Isso é uma evidência interna da autenticidade da Bíblia Sagrada. Vamos agora para as evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isto é, que a Bíblia não contém erros. Nesta direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido em toda a história, conforme Marcos 13, 31. Pastor, só os ateus contestam a Bíblia? Os ateus contestam a Bíblia. Quem são os ateus? Aqueles que não creem em Deus. Mas muitas vezes os próprios teólogos, ou ditos teólogos, estudantes da Bíblia, querem negar a Bíblia. Muitas vezes ele diz que muitas coisas que estão escritas são apenas lendas, mitos escritos e que não é verdade. Se você crê na Bíblia, você tem que crer nela de Gênesis e Apocalipse como a palavra de Deus. Então há evidências externas. De quando em vez, os arqueólogos e outros profissionais da área de história, enfim, acham manuscritos, acham coisas que provam que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade. Na década de 48, por ali, eu não me lembro bem agora para dizer o irmão, foi achado na caverna de Qumran, em Israel, manuscrito do livro de Isaías. E muitas pessoas, antes disso, inclusive teólogos, diziam que o livro de Isaías não era de um escritor só. Até o capítulo 39 era um escritor. Do 40 ao 66 era um outro escritor. Porque do 40 ao 66, embora haja referências no capítulo 1 até o 39, mas já há mais referências do Messias, inclusive o capítulo 53. Pegaram aquilo, traduziram o livro do profeta Isaías, ipsis literis, ou seja, igual a que temos escritas no dia de hoje, a Bíblia que temos aqui. Então não haver nada de 2 Isaías, 3 Isaías, 5 Isaías, ou seja, o que querem falar. E assim por diante. Descobertas históricas, arqueológicas, são evidências externas que nos mostram. Pastor, esta é a principal? Eu vou dar a minha opinião aqui, não estou falando do autor da lição. Creio que não. Para mim, eu tenho que crer que a Bíblia é a Bíblia, a palavra, a autoridade de Deus, pela fé. Se eu começar a procurar histórias, arqueologia, para a minha fé estar alicerçada nisto, eu vou acabar fraquejando espiritualmente. Eu creio porque está escrito. Deus falou na Bíblia que o Mar Vermelho foi aberto, o Mar Vermelho foi aberto. Mas não existe nenhum registro histórico de outro autor que diga que aconteceu isso. Não importa para mim. Importa o que a Bíblia diz e eu creio na palavra de Deus pela fé.
A sinopse desse desse ponto 2, ou síntese, a Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Vamos agora para o último ponto da seleção, ponto 3, a mensagem da Bíblia. O que a Bíblia traz? Nós vemos a autenticidade, algumas coisas, e nós vamos ver isso durante o trimestre inteiro. Qual é a mensagem da Bíblia? Primeiro, a supremacia da Bíblia. A expressão, eu já citei isso no primeiro vídeo, latina sola scriptura, confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé, mais uma vez eu digo para os irmãos, essa é uma revista editada pela Assembleia de Deus, então é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e dispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Embora seja uma afirmação da Assembleia de Deus, nós concordamos literalmente com isso. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Eu acho que eu já cheguei a ler esse texto, mas vou ler de novo. Não, eu li ali Apocalipse 1. Agora eu vou ler Apocalipse 22, 18 e 19. Preste atenção, esse texto é muito forte, meu amado irmão. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, não é Apocalipse, acrescentar a Bíblia, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, não é do Apocalipse apenas, da Bíblia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão escritas neste livro. Não podemos, não devemos acrescentar nada nem tirar nada. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não tem tradição humana, não tem pensamento humano. É sola escritura. Nós explicamos no ponto 1, quando a igreja, chamada naquele momento católica apostólica romana, resolveu colocar tradições, muitas coisas acima da Bíblia, inclusive não permitindo que os locais, sejam de qualquer país fosse, tivessem a Bíblia na sua própria língua. Era latim, que é a língua oficial de Roma, da Roma Antiga. Então, as pessoas não conheciam latim, iam para a missa, para a sua celebração, era celebrada em latim, e ninguém tinha a Bíblia na sua própria língua, não podiam ler a Bíblia, e a Bíblia, de certa forma, não fazia efeito na vida das pessoas. Mas Lutero e outros reformadores traduziram a Bíblia no alemão, no inglês, no francês, no espanhol, posteriormente no português, e chegou para cada uma das pessoas na sua própria língua, como hoje ainda a Sociedade Bíblica Brasileira e de outros países traduz a Bíblia, e cada um pode ter a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na sua própria língua. A segunda subdivisão deste ponto 3, a mensagem da Bíblia, é o poder da Palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da Palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Desde o primeiro vídeo eu estou falando para os irmãos. Isso aqui é um estudo bíblico. Estamos estudando a Bíblia. Então é bom sempre estar lendo os textos. O irmão lê na sua casa, com a sua revistinha. Estude bem essa palavra. Então 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo o conselho de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Quando tentaram no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu a sugestão do diabo ao fazer citação das Escrituras. Mas voltamos a dizer, pegando o gancho nessa última parte, em que Cristo venceu as tentações de Satanás. Satanás usou erradamente a palavra e Jesus respondeu com ele para a palavra, com a própria palavra, usando de forma correta a força, a autoridade das Escrituras. Mas por que Jesus pôde fazer isso? Porque ele conhecia a palavra. Então, meu amado irmão, nós precisamos conhecer a palavra.
Precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos guardar a palavra em nossos corações. Pastor, eu preciso fazer um seminário? Se você puder fazer um seminário, se você tiver essa oportunidade, maravilhoso. Mas não é o seminário que vai definir o teu conhecimento bíblico, a tua profundidade bíblica. Vai ser a sua comunhão com Deus, porque não basta também somente ler a palavra. O crente tem que orar. Quem foi que inspirou os homens para escrever na Bíblia Sagrada? Foi o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que vai fazer você entender a Bíblia Sagrada. Jamais vai se revelar alguma coisa contrária. A Bíblia, ela se autentica a si mesma. Então, quando alguém chegar e falar, olha, Jesus não é Deus, ele está na Bíblia Sagrada aqui. Não, esse conceito está errado, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus é Deus. As pessoas vão pegar textos isolados para tentar pregar uma coisa que não é verdadeira. Então, cuidado com tudo isto. Cuidado com as falsas, com as seitas, com as heresias, e que às vezes com o ensino que vem até dos próprios púlpitos, infelizmente, existe esta situação. Pessoas pregando alguma coisa que não está na Bíblia Sagrada. Então, para isso, você tem que ter o conhecimento da palavra. Satanás chegou e sugestionou a Cristo várias coisas. Jesus pegou a palavra e mostrou para ele, não é assim não. Nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás queria ser adorado. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele. Então você tem que conhecer a palavra e colocar em prática em sua vida. E o último subponto da lição, e deste ponto 3, é o propósito da Bíblia. Por que da Bíblia? Nossa declaração de fé, ou seja, da Assembleia de Deus, ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo, levando a redenção em Jesus Cristo, como está em João 16:8, 1 João 1 a 4. Vamos ler aqui 1 João 1 a 4. Veja bem, meu amado irmão, é bem profundo o ensinamento da palavra, e vamos ver aqui essa parte. Só um minutinho, abrir aqui, está aqui. O que era dele o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, qual é o objetivo, qual o propósito da Bíblia Sagrada? Mensagem clara, objetiva, entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal. Qual o objetivo, qual o propósito? Pela persuasão do Espírito Santo, levando a redenção em Jesus Cristo. A Bíblia foi escrita para que o homem volte para Deus. Ela conta a história da queda, mas ela conta a história da promessa de Deus, de uma redenção, de todo um plano divino colocado em prática até a vinda do Messias para salvar a humanidade. E depois a parte final, especialmente, está no Apocalipse, não só no Apocalipse, há várias outras partes nas cartas de Paulo, na carta de Pedro também, falando sobre tempos finais, em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, o Senhor voltará para derrotar Satanás na batalha do Armagedon, o Senhor reinará milenialmente, o Senhor julgará todas as pessoas no trono branco e verá a eternidade. Então, o plano redentivo do Senhor através do Espírito Santo, mas é a Bíblia. Pastor, o senhor prega e a pessoa aceita Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu tenho que pregar a Bíblia. Porque é a Bíblia que fala de Jesus. Não é o que eu acho, o que eu penso, da maneira que eu quero, mas é o que o Espírito Santo quer que eu pregue, que eu ensine. Nela também se encontram revelados códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, 18, 19, já lembro, não pode tirar nada. A Bíblia diz não pode fazer, não pode fazer. A Bíblia diz pode fazer, pode fazer. Não adianta eu chegar aqui como pastor no século XXI e dizer, não, meu irmão, a Bíblia diz que ele não pode fazer, mas era para aqueles dias, era para aquele tempo, era para aquela cultura. Não. A Bíblia falou não pode, não pode. A Bíblia falou pode, pode, faça aquilo que a Bíblia te... Então, e muitas vezes a Bíblia há coisas que você pode fazer e não deve. Paulo diz aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam, e não deixarei me dominar por nenhuma delas. Existem códigos morais para a sociedade, não é para a igreja, para a sociedade.
Nesta compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e a sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da Igreja deve ser a fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. A Igreja está aqui para pregar a Bíblia, pregar a palavra, pregar Jesus, como estudamos no trimestre passado sobre o livro de Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto e Evangelho de Cristo. É isso que temos que pregar. Pregar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para a salvação da humanidade. A conclusão desta lição de número 1 diz: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo, das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto, grande homem de Deus, escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Grande definição do saudoso pastor Antônio Gilberto, um dos maiores conhecedores da Bíblia no Brasil, que diz isto: o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus, mostrando aqui a Trindade. Deus quis que nós tivéssemos a sua revelação através da Bíblia. Quem interpreta para nós e quem inspirou aquele homem foi o Espírito Santo, e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo, como eu disse no primeiro vídeo. O homem caiu, então Deus já prometeu a vinda de Jesus. O Antigo Testamento fala sobre a vinda do Messias. O Messias veio no Novo Testamento e agora fala da sua morte, a sua ressurreição e a sua volta para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos aqui este segundo vídeo em que estudamos o ponto 2 e o ponto 3 da conclusão. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos estudando a lição de número 2, que é a inspiração divina da Bíblia. Lembrando que esse trimestre todo é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Deus abençoe meus amados irmãos em Cristo Jesus.